Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast da educação, o Pode Educar Brasil. Eu me chamo Pedro Victor, sou professor de matemática e estou aqui em mais um episódio com a minha amiga e colega, professora Franklene. Olá! Então, estamos aí, professora Franklene, língua portuguesa, especialista também em gestão escolar. E, mais uma vez, é uma alegria imensa estarmos aqui para que a gente trate de mais uma pauta da educação. É verdade, Frank. Estamos aí hoje com duas convidadas que são muito especiais para falar de um assunto inédito que não Pode Educar. Queria que você começasse apresentando uma delas para nós, por favor. Com imensa satisfação. A gente tem hoje aqui duas amigas, né? Mas eu vou apresentar esta que está na minha frente, que é a Ironete Jesuíno. Ironete, que tem aí muito tempo na educação, trabalhamos juntas, e assim, é de verdade uma alegria poder recebê-la aqui. Iro é pernambucana, mãe de 3 filhos, e agora é vó da Manu, que está com um aninho, né? E para a gente é muito prazeroso ver essa família também crescendo. Ironete, que é, na verdade, professora de matemática, aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, doutora em educação, com ênfase em psicanálise, e, na verdade, o papo hoje vai ser muito bacana, porque com um currículo desse, Ironete também é diretora da CCE Psicologia e Psicanálise e a CCE Desenvolvimento Humano. E então tem aí um gabarito imenso, né, para que a gente discuta a educação nesse cenário, né, dentro da questão da psicanálise, da psicologia, que na verdade dá pano para manga, né, Pedro? Com certeza. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigado, viu? Ok, vamos estar aqui para mostrar que é a psicanálise que transforma a educação. Olha só que maravilha. Essa de poucas palavras e a gente já sente que vem, viu, Frank? Vem coisa muito boa por aí. É verdade. E nós estamos também com ela, Frank, que nós invertemos. Você apresentou a professora de matemática e eu vou apresentar aqui uma professora de letras. É isso. Apaixonada por literatura, psicopedagoga, é estudante de psicologia, trabalha também como supervisora pedagógica no Centro Educacional Casa Grande, no Núcleo Rural do Gama, vasta experiência aí com a educação e também em psicanálise, que é o assunto tema central hoje disso. E fiquei sabendo que também é uma apaixonada por livros, trouxe até vários aqui, seja muito bem-vindo, viu? Nara Cristina Caixetas, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, é um prazer estar aqui hoje. Eu estou achando muito legal esse clima aqui, que está agora em voga, né? O podcast, e eu queria deixar para quem vai assistir até o final que uma professora que ensina com amor tem o poder de mudar todo um futuro. Imagine uma psicanalista dentro desse universo. É verdade, é verdade. Vamos acompanhar essa conversa que a gente vai ver como transforma vidas. E para a gente começar, nós queríamos saber das duas, principalmente eu que sou mais leigo, a Frank já tem esse conhecimento mais perto, é amiga de vocês, mas assim, o que é a psicanálise? A gente, né, para quem nos ouve, para quem ouviu a nossa introdução aqui, assim como eu tenho um pouco de dúvida, como que vocês definiriam para a gente, por favor? Olha, muitas pessoas quando chegam até para fazer o curso ou para buscar um atendimento, sempre perguntam qual a diferença entre a psicanálise e a psicologia. Então, basicamente, a gente pode falar que a diferença primordial é que a psicologia, ela modifica e a psicanálise, ela transforma. Então, é mais para o comportamento e a outra é mais voltado para o ser em si, na sua totalidade individual. E a psicologia já mais para o comportamento de acordo com a sociedade, com a religião, com o meio em que ele está, entendeu? E já a psicanálise não, ela é mais voltada para o individual, né, Ironete? Sim. A psicanálise é um método terapêutico criado por Sigmund Freud, onde ele atendeu, né? Atendeu e também foi supervisor do Brower, que atendeu a Ana O, né, histérica.
E a partir daí, né, dessa, vou chamar de supervisão do Freud, ele atendeu outras pacientes, né, dentro da histeria. E foi daí que surgiu a psicanálise, que antes elas eram internadas como se elas fossem doentes mesmo, mental, né? Doenças mentais. E não era, é uma disfunção da psique, né? A histeria. Onde a histeria, o ser humano ele pode perder até os movimentos dos braços, pode paralisar. Hoje, no popular, chama de doenças psicossomáticas, né? O Freud chamou de histeria de conversão. É aquela dor psíquica que o ser humano não suporta e ela vai para o corpo e fura o corpo. Né? É isso a psicanálise. É buscar os sintomas que estão causando a dor. Eu estou angustiada, mas a partir de quê? Aí ela vai falar que é uma situação, uma separação, por exemplo. Mas, na verdade, a dor está muito grande. Até foi feita uma pesquisa, né, na universidade aqui, que eu não vou falar o nome, que tem muito suicídio, né, após separação. Porque as pessoas acham que estão completamente angustiadas porque separaram. E, na verdade, não é isso. Eles estão trazendo a dor do passado que juntou com essa situação atual, quando ela não suportou a carga, desde lá da infância, talvez, até o seu agora. Então, a gente busca esse caminho, um movimento psíquico, não só o agora, mas toda a vida do ser humano, para que agora ela possa elaborar uma nova história. Né? E é ela que faz isso, não é o psicanalista. O psicanalista, ele é um especialista na escuta, ele apenas vai escutar. E cada furo que ela dá, aquilo que não é dito, a gente segura ali para ajudar no manejo analítico. Seria isso a psicanálise. Excelente. Nossa, eu acho que eu nunca ouvi uma explicação tão pausada e tão clara. É verdade, é verdade. Mas só para a gente poder deixar ainda mais claro, Frank, a Nara falou sobre a diferença da psicologia. Como que a senhora explicaria para nós também essa diferença entre a psicologia e a psicanálise? A psicanálise ela trata da dor do comportamento e a psicologia do todo? Como que é? Não, a psicanálise ela busca as angústias. O Freud, antes dessa palavra angústia, ele chamava de afeto. O afeto na psicanálise é aquilo que te afeta. Você foi afetado pelo quê? Isso que vai te causar angústia. Por exemplo, na infância, uma criança que, até o Freud escreveu em 1919, a criança que apanha, né? Vamos falar no popular, bate numa criança, foi o que o Freud escreveu. É isso, a criança que é machucada na infância, ela vem para a vida adulta, talvez com agressividade, que já é uma doença. A agressividade, né? A gente pode falar que já é uma doença que tem que tratar com o psiquiatra também, além da análise, né? Talvez, depende do caso. E a grande diferença, que foi o que você me perguntou, eu vou repetir o que a Nara falou. A psicologia, ela muda comportamentos. Você chega lá, está angustiada, o psicólogo, em primeiro lugar, vai buscar o porquê desse comportamento, né? E não se preocupa tanto com a história passada. E aí falam assim, porque a psicanálise só pensa no passado. Não, só quem não entende a psicanálise fala um negócio desse. A psicanálise, ela busca o passado para fazer um movimento com as leis que regem sua vida, que as regras, quem dá? Os pais, que o Freud chamou de superior. E faz todo esse movimento de todas as suas energias psíquicas
para no agora, você que está em análise, elaborar a sua nova história. A psicologia na parte clínica, porque a psicologia, a grande diferença é que você tem que fazer graduação de 5 anos. A psicanálise, a gente não tem o tempo. A CCE, Psicanálise e Psicologia, temos aluno que está lá há 5 anos e ainda não se autorizou psicanalista. E tem uns que com 3 anos já estão se autorizando psicanalista. Porque o psicanalista, ele passa por um tripé. Ele precisa estar em análise, estudar toda a teoria, pelo menos a parte clínica, né? E ser atendido, né? Estar em análise, ser atendido por alguém e ter um supervisor. Esse supervisor é alguém que já tem mais experiência e que vai acompanhar as pessoas que ele vai atender. Esse é o movimento da psicanálise. Já a psicologia não é obrigatório ele estar em terapia, ele chama de psicoterapia. É uma palavra que no Brasil é como se fosse da psicologia. A gente é análise, o psicanalista, né? Então, a grande diferença é essa. A psicologia é uma graduação e a psicanálise é um curso livre, porém, você pode passar 2 anos e meio, ou menos, né? 4 anos, 5, ou ficar estudando o tempo todo e não querer atender ninguém, só se trabalhando, né, na autoanálise. Muita gente faz isso também. Perfeito. Eu não sei, Pedro, mas assim, eu não tinha até hoje vislumbrado esses conceitos assim de uma forma tão objetiva, porque veja se eu estou correta no entendimento. O movimento, então, da psicanálise é puxar do próprio eu. Então, a pessoa é ela mesma em busca da sua auto-melhora, né? A própria história dela é ela com ela, né? E a psicologia tem a ver com as relações sociais, com o movimento, né? A família, o meio social onde está inserido e a influência no resultado de um tratamento, então, tem a ver com o meio, né, social, seria isso. Dando mais um exemplo, na psicologia, ali, o terapeuta que está ali, ele pode estar influenciando no atendimento, ele pode fazer perguntas, ele pode continuar a sessão de onde ele parou, ele pode fazer interferências. Já na psicanálise, a gente não faz anotações próximo do paciente, porque o conteúdo que ele traz é dele. Então, o que ele vai falar naquela sessão é o que ele está preparado para mexer naquele dia, entendeu? Então, não tem uma sequência e nem tem uma interferência. O tempo é dele, a história é dele. Então, quando ele chega, a gente até chama de set psicanalítico, a gente não chama de consultório, né? Então, quando ele chega no set psicanalítico, ele que traz a história que ele vai falar naquele dia. Então, o que ele trouxe naquele dia é o que ele está preparado para ele estar falando. Às vezes ele tem uma angústia que ele já trouxe há um tempo atrás. No primeiro dia você já pode perceber, né, qual é a questão dele, dessa linha psicossomática. O que acontece? Você vai verificar se o que ele tem é físico, é fisiológico. Já passou por médicos e não tem nada. E persiste, ou numa enxaqueca, ou numa psoríase. Alguma doença que não tem um fim que seja neurológico e pode ser psicológico. Só que quando ele vai para o set, ele ainda não está pronto para mexer naquela ferida, né? E já na psicologia, não. Ele vai fazendo alguns passos e até mexendo na ferida sem ter aquela autorização do paciente. Então, quando o paciente traz, é porque ele está pronto para falar sobre. E ele só vai elaborar o que aconteceu com ele quando ele estiver pronto. Então, a gente não pode estar interferindo, nem dando conselho. E já na psicologia, você pode dar conselho, pode seguir, né, uma linha. E já na psicanálise já é diferente disso. É o paciente que traz quando ele está pronto para trazer aquele conteúdo. E não julgar, né? E a gente também não pode julgar. A interferência do profissional é mais na escuta mesmo. Sim, e quando chega alguém que já fez um tratamento com algum psicólogo, 6, 7, 11 anos, aí fala, nossa, é tão diferente, você não vai anotar nada, não tem um computador. A gente fala, não, a história é sua, só interessa a você. Então,
90% é o paciente e 10% é a gente fazendo o manejo, Uhum. entendeu? Com essa percepção do que ele não diz, é o que está por trás daquele sofrimento dele, daquela angústia, é que é o importante que a gente vai prestar atenção. E ao passo que ele vai ficando pronto, não é que aquele machucado vai deixar de existir. Vai parar de ser uma ferida e vai ser uma cicatriz, porque eu não consigo mudar o que aconteceu de ruim. Mas a gente pode elaborar, entendeu? Ele vai falar sobre. Então, quando ele fala sobre, que é uma das técnicas, né, principais da psicanálise, é a cura pela fala, que chama-se associação livre. Então, quando ele fala, ele já está mexendo. Quando ele põe para fora, ele escuta. Então, quando ele escuta, ele já começa a fazer um movimento. Quando ele falar mais vezes, quando ele consegue falar sem dor, é quando ele está conseguindo elaborar. Aquilo deixou de existir? Não. Só que aquilo já vai começar a dar um sentido diferente só dele escutar-se. Então, por isso que é importante. E esse conteúdo que é através da cura pela fala, vem através do que ele fala e do que ele sonha. E que é a segunda técnica mais importante do estudo do Freud, que é a cura pela fala e a análise dos sonhos. Só que os sonhos que ele traz, o significado é todo dele, né? Então, o sonho é do sonhador. E é tão importante quanto a associação livre dentro desse processo da análise. Pegando um gancho aí, vocês, né, claro, pai da psicanálise, Freud. E na educação, a gente estuda Freud, claro, com um foco, né, ali bem dentro da questão das fases do desenvolvimento da criança, né? Piaget. E vai fazendo essa associação com outros, né, outros estudiosos, enfim, e que vão dando para o professor, para o profissional da educação, todo esse aparato para estar no tete-a-tete com o estudante ali na escola, na sala de aula. Então, como que a gente pode falar de, né, educação assim, do século XXI, como que a psicanálise ajuda o profissional da educação, o professor, a melhorar as relações, né, e até a questão mesmo da aprendizagem escolar? É o professor querer. É o professor sair aquela posição, como diz o Lacan, do mestre do saber. Não somos um mestre de saber de nada, né? A gente, quando está diante de um estudante, a gente tem que ensinar. Se não há uma transferência de conhecimento, o estudante não vai aprender. Logo, o professor também não. Que avaliação o professor dá a si mesmo se 50% da turma não aprendeu? É aí que entra, né, a psicanálise. Está ensinando para ele mesmo. Por exemplo, eu iniciei a psicanálise, o bicho-papão da matemática. Eu não compreendia, porque 50% que vai mais ou menos bem, e o restante, né, era aquela tristeza, né? E é isso. O professor é lindo a matemática, a gente prova, só que não adianta nada se seu estudante, né, não aprendeu nada, ele não teve o desejo de saber. Porque se vai explicar, por exemplo, uma função, né? Se você ensinar que se o menino vai para a padaria comprar pão, eu posso desenvolver uma função, vai ficar fácil para ele aprender matemática. Mas se eu chego com uma linguagem científica da matemática, claro que eu vou... Aí ainda tem professor que fala assim, né? Eu nunca falei, os alunos estão me ouvindo. Põe medo. Né? Põe medo. E isso, o menino, de repente, no seu desenvolvimento, lá no início, como a Franca falou, no Piaget, nas fases iniciais, ele já desenvolveu uma fobia. Aí vem o bicho-papão da matemática, o professor falando, ele, não sei quase nada, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou... Aí eles usam essa expressão muito chata, mas é isso que eles usam. Eu não sei de nada, eu não vou passar, eu sou burro mesmo. É por aí que eles falam, no popular deles. Sim, é verdade. Mas o professor pode fazer. Pode adiantar, né, os conteúdos para aqueles que têm mais desenvolvimento e pode também ir devagar com aqueles que têm limitações com a matemática.
que aí aos poucos ele vai desenvolvendo e vai construindo o seu próprio conhecimento com o desejo de saber matemática. Sim. Eu penso que hoje a PNL, né, Ironete, que é uma técnica, vocês me corrijam, são muitos os caminhos que a gente tem para trazer esse estudante para o interesse, independente de qual o assunto, qual a disciplina, qual a área de conhecimento. Então, na realidade, quando a gente fala de aproveitar tudo isso dentro da educação, é porque os caminhos são variados mesmo, né? E a PNL entraria, por exemplo, para facilitar uma aula de matemática, uma aula de língua portuguesa, a aprendizagem dos meninos. Então, é algo que pode ser aplicado por um professor em algum momento na sala de aula ou não? Sim. Que é a programação neurolinguística, né? A gente usa os termos, tem que falar. Eu já ia falar exatamente isso. Explica para nós, para quem está assistindo aí, saber o que é essa PNL. Nesse sentido de ajudar quem tem dificuldade de qualquer tipo de aprendizagem, não só de matemática, igual ele é professor de matemática. Ele sabe que o currículo vem enorme para você ter que cumprir, e às vezes o professor fica muito preocupado, preso no... Indicar os itens do conteúdo. No cognitivo. Então, o que acontece? Ele nem precisa fazer a PNL, a programação neurolinguística, para ele poder alcançar aquele aluno. Se ele ouvir, é a cura pela fala, né? É a associação livre. Se ele chegar na escola no primeiro dia e ouvir, um por um, e ele falar assim, você gosta de matemática? Você gosta de matemática? Você não gosta? Então, você ouviu por quê? O que aconteceu naquele caminho, naquele percurso para ele chegar a não gostar de matemática? Às vezes, um simples professor faz com que o aluno não goste de nenhuma, nem de ir para a escola. E se ele ouvir um por um, aí ele já vai saber como ele vai trabalhar. E ele vai ver que ali tem vários diferentes. Tem outros que vão amar matemática. Então, ele já pode trazer um xadrez e trabalhar com aquele. Opa, falou em xadrez aí, área do E aí, matemática. Então, ele já vai Sim. trazer. Aí, aquele que ainda não alcançou o xadrez. Não, você não vai excluir ele porque ele não sabe jogar o xadrez. Vamos trazer uma dama, vamos começar por aqui, vamos contar. Ah, você gosta de pedalar? Então, vamos ver em quilômetros. Ah, você gosta de ir na padaria? Gosta de fazer? Então, trazer o concreto. Sim. Então, não precisa da programação neurolinguística. Com a psicanálise, com a escuta, só de você ouvir o outro, ele já vai se sentir importante dentro desse processo. Excelente. E aí, dentro dessa escuta, você pode montar toda a sua aula até o final. E tem uns que vão falar, não gosto de jeito nenhum. Então, vamos trabalhar a matemática com você de uma outra forma. Vamos descobrir meios. Seria aquela ideia de Carl Rogers, do professor mediador nos relacionamentos? Seria esse ponto ou iria além? Vai até além. Porque o Carl Rogers, ele já é mais voltado para a área da psicologia também. Mas ele já é mais para a área humanista. Ele já é mais para a área humanista, né? O Freud, o que acontece? Ele já foi mais profundo, se bem que não era a área dele, criança nem adolescente. Sim, até porque ele tem todo um viés até mesmo sexual, né, na parte de estudo, né? Só que essa parte de sexualidade, quando ele trata, não é a parte sexual em si de reprodução. Essa parte que ele fala é da libido mesmo, de você ser contrariado ou não. Então, na parte sexual que ele fala é disso. Sim. Então, quem nunca leu Freud e não conhece, já pensa assim, eu ouvi um professor de psicologia falando assim, aquele tarado, doidão. E aí eu falei, então o senhor não leu nada, que ele era super ortodoxo, ele só teve uma mulher na vida. Então, se ele fosse um tarado, ele ia ter colecionado histórias, né? Então, para você ver como a teoria dele não é voltada para a sexualidade assim, é voltada para o eu. Só que ele fala que o desenvolvimento psíquico é só depois da dissolução do complexo de Édipo, que é depois dos 5 anos. E as outras linhas que vieram da psicanálise, que divergiram dele, que criaram as suas escolas, tem um ponto comum, que é o consciente e o inconsciente. E já diverge nesse aspecto da psique. Se pode ser já estudada antes do complexo de Édipo ou não, entendeu? Então, assim, o Freud, eu acho que ele a psicanálise ela é até mais completa do que o que surgiu depois, que aí mudaram o nome de psicologia para não ser apropriado no estudo dele, nem fazer tal qual, pegar algo pronto e dar uma melhorada e muda as nomenclaturas. Igual é hoje, você vê alguém, até nas redes sociais,
cria alguma coisa, tu vai lá, repagina, fala, digital influencer. São as gourmetizações, né? Sim. Das coisas que já existem. Exato. Entendi. Ô, Nara, eu gostei muito, porque na verdade você falou da escuta, que é a primeira técnica da psicanálise, é isso? É O conceito básico da psicanálise. O conceito básico que forma a psicanálise é a cura pela fala, que a associação livre é o ouvir, você pode não falar nada. E a análise dos sonhos. Que é a segunda, né? Que é a segunda etapa. É uma segunda parte. Só que na associação livre, que é a regra da psicanálise, o psicanalista ele tem que estar numa atenção flutuante, quer dizer, atento a tudo, né, do seu, chamamos de analisando, e não o paciente, do seu analisando. Porque ali a escuta vai ser por aquilo que não foi falado. Sim, o que está nas entrelinhas. Né? O que está nas entrelinhas que vai chegar... Que diz muito mais, talvez. Sim, ao ponto principal. O sintoma é só o pedido de socorro. Mas o que está mesmo para vir... Aí a Nara falou também, o eu, ele é o escravo. Nosso eu é o escravo de tudo aquilo que está externo. Por isso que a gente não pode ficar só no eu, como a psicologia do eu americana. Por quê? Porque vamos nos tornarmos narcisistas. É o euísmo, né? Todos nós temos os traços narcisistas. Quando, o meu cabelo está legal, estou bem, né? É um traço de narcisismo, tanto o masculino como o feminino, que para a gente... para a psicanálise não é gênero, nós tiraríamos gênero, é um ser humano, uma psique, é a psique que está ali, e vamos buscar o inconsciente dependente do gênero. Bacana. Né? Legal, inclusivo. É interessante que você falou que nós professores, no nosso trabalho, inconscientemente, então a gente está fazendo algo que a psicanálise, e por isso que é tão próximo, né? Porque quantas vezes nós, infelizmente, identificamos um aluno que está sofrendo maus tratos ou um abuso, né? Exatamente por isso, por olhar, por observar, por ouvir, né? É interessante realmente que... Então quer dizer que nós, professores, já estamos ligados, mesmo que sem saber a psicanálise. Igual a PNL, às vezes você já pratica e não sabe. Uma hipnose... Quando você vai vender o produto na televisão, você está hipnotizando o tempo inteiro. Compre, tenha. É um tipo de... O que eu observo na nossa... no momento que você está dentro da escola, geralmente a gente fica ali 5 horas com o estudante, né? Claro, muda de turma, o professor ou o estudante, enfim, é um movimento. Mas, assim, o que o estudante... Né? Em que esse atendimento, no caso da psicanálise ou uma nuance da psicanálise dentro da educação, pode favorecer essa relação do estudante com o professor, dos pais com os seus filhos, né? Enfim, da equipe da escola, coordenação, gestão, e como que a gente faz isso? Porque às vezes a escola tem lá um orientador educacional, né? Que você é uma orientadora também, né, Nara? Também. Eu fiz a parte de gestão e de orientação da pedagogia. Então, assim, a Ironete também atendeu bastante tempo no ensino médio, né, nessa questão de orientação educacional, além da sala de aula, de professora de matemática. Como que a gente consegue, de verdade, auxiliar os estudantes, as famílias, aos professores, até porque são poucos profissionais, vocês estão o tempo inteiro ali com um universo de estudantes, de professores, porque também batem um papo com o professor, com aquele que está, de repente, mais para baixo, mais nervoso, né? Então, como que é isso dentro do ambiente, assim, escolar? Como que acontece? Franklin, o primeiro passo é a gestão. A gestão, ter reuniões, bem com o Roger mesmo, para ter esse momento com a equipe, para dali ir para os professores. Os professores estão doentes. Eu fiz uma pesquisa em São Paulo, eu não lembro o ano, e 33%
das pessoas que estavam na internação da psiquiatria eram professores. Deve ser mais agora, viu? Se Depois teve da tempo, se pandemia. teve Faz tempo essa tempo. pesquisa aí, Faz tempo. Né? E já deve estar batendo uns 50. porque se alguém de São Paulo estiver ouvindo, eu fiz parte da Escola Vida em São Paulo. E a gente fez esse levantamento. E se você observe, tem uma visão psicanalítica. Observe o outro sem julgar e sem aconselhar, só observe. Que você vai perceber o quanto o professor está angustiado. Eu fiz uma pesquisa, né, Franklin, de uma escola de mais de 3 mil alunos na época, e ficou parecida a porcentagem de alunos e professores diante da angústia, né? Angústia total. Então, a primeira coisa é a coordenação, me desculpe as gestões que estão hoje aí, ser mais rápido com tanto papel para dar Menos informações, burocracia, né? em coordenação e trabalho grupo. Mas trabalho grupo, a parte humana mesmo, né? Essa Que o escuta professor, que vocês... sabe, às vezes é mais fácil criticar que ele está chegando atrasado. O professor está chegando atrasado todos os dias. Vai lá conversar com ele para você ver se não tem um problema sério na vida dele. Ele está só falando, estou aqui pedindo ajuda, só que ninguém me vê. Só pensa na minha função que eu estou exercendo aqui. Eu não sou ninguém. E o professor, ele entra de atestado e muitos colegas criticam. Que é para não dar aula. Gente, ninguém, né, vai... Alguma angústia profunda o que aquele ser humano tem, nem que seja inconsciente, para tirar um atestado porque está com depressão, né? É o respeito. O outro, a limitação do outro. Se aprender da psicanálise, esse não julgamento, mas chamar o colega de forma individual e o professor também chamar o aluno de forma individual, percebeu que ele está triste, que ele está se mutilando. A mutilação, o primeiro sinal do socorro, de sintomas de morte. Não existe, porque é modinha, não. Tem um grupo, sabemos que tem, eles também sabem, todos os adolescentes. Eles se cortam porque estão com a dor psíquica muito forte e não estão sabendo lidar com ela. Essa dor não é moda. A moda pode ser talvez a forma de expressar, né? Que aí pode ser a modinha. Mas a dor, ela é porque algo é uma profundo, dor né? que ele não consegue mensurar. Tipo assim, ele quebrou um braço, ele sabe, tá doendo que eu quebrei o braço. Sim. Só que ele tá sentindo uma dor e ele não sabe de onde veio nem o porquê. E ele se mutila para ele poder transferir aquela dor que não é tácita, que ele não vê, para uma dor que ele vê. Aí ele falou, agora essa dor é física, agora alguém vai olhar, eu vou olhar e agora eu sei por que tá doendo. E é cientificamente comprovado desviar. que o ser humano ele não consegue sentir, Frank, duas dores ao mesmo tempo. Então, quando você sente uma dor, a sua outra dor, o seu cérebro diminui ou desliga, né? Então, aquela dor emocional é tão grande que a pessoa causa dor física para sentir menos a emocional. Né? A que é mais profunda, que é dolorida para valer. O Freud ainda vai além, assim, dele não ter feito esse trabalho com o adolescente e criança, que ele fala assim, se a gente consegue atender o adulto, o movimento já vai acontecer com a criança. Então, quem fez o estudo foi a filha dele, que era pedagoga, que fez o estudo, né, com crianças e adolescentes, e a Melanie Klein, que ela fez esse estudo porque, inclusive, ela não tinha uma formação acadêmica, a Melanie Klein, e ela viu um artigo do Freud falando sobre, ela falou assim, eu quero ir lá e quero que ele atenda meu filho. E o filho dele tinha 5 anos, o filho dela tinha 5 anos, já tinha sido expulso de várias escolas. E aí ele falou assim, não, ela começou a ser atendida por um discípulo do Freud. E aí, com isso, ela falou assim, peraí, então, porque mulheres naquela época, né, nem se atrevia a falar. Então, o que ela fez? Começou a estudar sobre e viu que a pessoa pode se autorizar a psicanalista, desde que tenha um conhecimento teórico, a prática, e ela começou, dentro desse conhecimento teórico, a atender o próprio filho dela, que tinha 5 anos de idade, e que já tinha sido expulso e ninguém descobria o que era. Então, ela foi
o brincar, e tanto que depois o artigo que ela escreveu foi aceito pela comunidade, né, americana lá de psicanálise, e ela criou uma escola psicanalítica que diverge do Freud só nesse sentido, que antes do complexo de Édipo tem como atender a psique, porque ela fez isso com o filho, e o resto ela não diverge nada com ele, que é o inconsciente e o consciente. Então, a Tem diferença um nome específico essa escola para alguém que queira... A escola, a escola que ela fez assim, diferente. Dentro da psicanálise tem várias... Kleiniana, né? Aí a escola kleiniana, que foi a Melanie Klein que criou. criou e muito renomada, inclusive, e ela, a partir dos estudos, dos artigos que ela escreveu, ela conseguiu não só ser uma psicanalista, se autorizou psicanalista, ainda criou a escola dela, já que o Freud era assim, ou é meu amigo ou é meu inimigo. Então, falou diferente dele, tá fora. Tá fora, eu vou sair de tudo? Não, vou fazer a minha. Então, ela fez a dela. Legal. E aí estudou a parte da psicanálise infantil e a adolescência, né? E o Freud não, por isso. Porque o Freud falava, eu atendendo um adulto, em casa o movimento todo vai mudar. Porque tem criança que você fala assim, cara, não é a criança que tem que ser atendida. Se os pais vierem, a criança vai mudar. E é igual o professor na escola. Como que ele vai ser agente motivador no processo com os alunos, se ele também tá mal? Sim. Entendeu? Então tem que a gestão, começa pela gestão, aí vai para os professores, dos professores vai para os estudantes. Entende? Muito interessante isso, porque primeira coisa, a gente precisa prestar atenção, né, nisso que você falou sobre Melanie Klein, né? Melanie Klein. Sem ter formação acadêmica, ela consegue fazer toda essa movimentação, enfim. É a escuta, é a observação. Sim. Enfim, eu acredito. Brincar, né? É o olhar para o outro como ser humano, é prestar atenção em detalhes, inclusive naquilo que não está saindo como voz mesmo, mas que está, como vocês colocaram, no olhar da criança, do adolescente, no se cortar, ou no discutir com o professor. Sim, às vezes um desenho, né? que a criança pinta, ali você consegue uma associação livre, quando você fala assim, por que você escolheu essa cor? Eu uma vez peguei um desenho, o menino, eu dei uma caixa para ele, tinha todas as cores. Ele pegou um grafite e só pintou um negocinho assim azulzinho. Então, assim, o que aquela criança quis me dizer com aquele desenho? Ele não colocou cor nenhuma. Então, você já vai assim, que ele já tá triste e aquele pouquinho de água que ele colocou já é um choro. Nara, e a Ironete vivia colocando a gente lá no ensino médio, né, nós professores e tal, para fazer os desenhos e vinha com essas interpretações. Ela descobria muita coisa. Sim, porque tem gente que não gosta aquela muito casinha de falar. aquela florzinha. Tem muita gente que não gosta de falar. Homem, principalmente, Mais retraído, são de né? poucas palavras. Mulher já fala até demais, né? Então, até nesse artigo que a gente estava lendo sobre o suicídio no Distrito Federal, aí estava lá a estatística. Mais homens cometeram suicídio que mulheres. Porque homem não pede ajuda, é muito difícil pedir ajuda. Né? Guarda mais. Já guarda mais. Mulher já chora logo, já faz escândalo, já faz um barraco, aí pronto, já viu um pouquinho, né? Agora já o homem, né, ele vai guardando. Então, se você não tiver aquele olhar, né, Ironete? Então... Eu achei também uma coisa fantástica, que é isso. Primeiro, cuidado com quem está atendendo, que é o servidor, é o professor, é quem está envolvido, né? Que você colocou. E a gente comentava essa semana aí com a amiga, que a grande questão é essa. Para melhorar a educação, a gente precisa ter assim, um cuidado muito especial com a gestão, com a escolha ou com a votação, seja lá, mas a gestão da escola, ela tem que estar antenada a tudo isso, porque ela está ali para fazer essa organização e fazer a coisa funcionar, né, em todas as suas vertentes, pais, estudantes, enfim. Então, a Ironete coloca, primeiro, a gestão, e esse grupo que é quem vai atender aos estudantes, né? Eu acho isso fantástico, porque, de verdade, você falou uma outra coisa. Além da escuta, a observação, não julgar, o não julgamento. E quando você trata um profissional, um professor, um ser humano, né, o estudante na sala de aula, mostrando para ele que você o chamou à parte, que você conversou com ele à parte,
né? Você não está querendo fazer bonito, você não está querendo chamar a atenção, você está querendo ajudar, você está se importando, que eu acho que é a grande questão. Você está né? olhando para aquela pessoa com um olhar, não só assim de passar e alguém ver. Não, quando você chama é porque você está vendo. Exatamente. Ele é importante. E assim, até orientando numa mentoria uma professora de língua portuguesa, inclusive, ano passado, ela estava com uma dificuldade imensas com a questão da disciplina dos estudantes dela, né, do ensino médio lá, 2º e 3º ano. E falei para ela justamente isso, pela experiência, ao invés de você fazer uma palestra para todo mundo ali, chamando a atenção, falando, expondo aquele adolescente diante de 30, 40 colegas, espera um pouquinho, passa alguma atividade e pega esse menino, vai lá fora, bate um papo com ele à parte. Gente, ela voltava com relatos, porque ela conseguiu resolver a questão da disciplina. E ela falou, Frank, parece mágica. Eu falei, não parece mágica, porque é isso, né? Então, eu imagino que com o passar do tempo, essa prática vai se tornando natural. Então, a gente já está elencando aqui 2 coisas que eu acho que a gente tem que reproduzir isso para todo educador, né, para todo professor. A escuta, a valorização também de gestos, daquilo que de repente não foi dito, mas que é perceptível, que você aos poucos vai percebendo e vai catando mais detalhes, né? O não julgamento, né? Porque falar, está chegando atrasado, então vou colocar seu nome ali no livro, vou ter advertência, ou se não, expõe aquela pessoa para o grupo, né? Até falta. Né? E aí isso vai afastando a pessoa daquele grupo, né? Vai criando paredes. O abismo vai, né, só ampliando. Logicamente, esse profissional, independente de onde ele trabalha na escola, mas se for direto com o estudante, pior ainda, ou atendendo ao público, aos pais, a pessoa que não está bem, que é o que a Ironete falou, não vai, logicamente, levar muita coisa positiva, né? Não vai desenvolver o trabalho dela como poderia. E aí, como lidar, então, com essa criança e esse adolescente, né, dentro da escola, que chega de casa, vem da família, com uma série de questões também, saiu da pandemia, como todos nós, né, com uma série de questões, para ser uma coisa prática, assim, como que a gente consegue, mesmo tendo que trabalhar o conteúdo, resolver essas questões também, né, das emoções, dos afetos, do comportamento, ali, não sei, na orientação educacional? Excelente. Como que a gente faz para poder resgatar esse aluno, né? Olha, eu já ouvi aqui um podcast com um orientador educacional, né? Achei legal e tudo, mas eu acho que teria que mudar um pouco aí a orientação educacional nesse sentido. Quando eu cheguei lá no 304, né, aí a orientadora maravilhosa falou assim, mas a gente não está aqui, não é para clinicar, mas é para escutar. Ele vem até aqui, o que custa, né, escutar? Porque na minha experiência, né, no ofício de psicanalista, eu já atendi muitos doutores apenas para eu escutar. Imagina um adolescente em conflito, sem saber nem quem é ele mesmo. Nada melhor do que alguém que se importe. É assim que eles pensam. Então, se o orientador vai lá, e já tem muitos aqui no DF, né? Eu lembro da minha colega, não sei se eu posso falar o nome dela, Sônia. Pode até mandar beijo. Beijo, Sônia. A gente foi para a Sociedade de Psicanálise, né? Eu fui com ela. E depois era só Freud, aí eu deixei ela lá e voltei, porque eu já tinha ficado 4 anos na Corpo, só estudando Freud pela Cambridge, e eu digo, não, de tudo de novo não, né? Aí a Sônia ficou lá e tornou-se, né, uma psicanalista, porque lá tem que fazer a pós, um pouco diferente, né? E ela atuava, né, com essa escuta maravilhosa, e a Franklin é testemunho do trabalho que ela fazia junto comigo também, né? Excelente. E tem outros, né? Tem outros orientadores que são psicanalistas, que inclusive estudaram, né, na CCE, que faz um trabalho brilhante em escola, né? E inclusive pode até convidar depois, né, para falar da prática com a orientação e a psicanálise, que ela vai te falar. Como é importante a escuta, né, do adolescente. Ele vai te ouvir mais do que a mãe e o pai dele.
Você tem uma Você é orientador, autoridade. você né? tem autoridade. Você é orientador, olha, ela se importa. E a gente até marcava, vem todos os dias, tal hora. E ele ia, né? Quando era uma aula que a gente sabia e que nessas não ia visitas, prejudicar. apenas para ouvir, realmente, para poder motivado por perguntas ou não? Ele vem realmente Ele com vem o que ele tem para contar, com o que que ele nem você tem. contou. Como tinha uma menina lá, essa experiência de escola que eu vou falar, né? A minha colega, ela atendeu essa menina, ela precisava falar, e só o silêncio. E ela, olha, o que é que eu faço? E ela veio, mas fica só em silêncio. Ela não fala nada. Aí eu falei, essa menina deve estar sofrendo abuso sexual, ou sofreu, e ela ainda está em luto. Aí ela falou, você não quer atender? Aí, como eu já sabia toda a história, né? Porque eu sou bambambam, não. Já sabia toda a história, aí eu já vi os furos. Aí eu fui direto. Quando eu falei, aí veio o choro. Quando veio o choro, ela falou. Era o padrasto que estava abusando, entendeu? Olha o tempo que ela passou, quase um ano, gente. Indo todos os dias. Para criar esse silêncio. vínculo, essa confiança, né? Mas eu acredito, talvez ela quisesse que eu falasse com ela. Então, era apenas isso. É porque Tava para ela as dói duas tanto ali, que até né? ela verbalizar é difícil. É, E como outra ela já dor. tinha percebido, era mais fácil ela falar e ela confirmar através do choro do que ela não conseguir nem falar. Né? Isso. Então, assim, precisa também desse olhar técnico para motivar ali, no caso, com perguntas, né, diretas, para que a pessoa também possa se sentir à vontade para falar, se ela não tiver. Como diz Lacan, a gente vai pelas bordas, a pizza, pelas bordas, até chegar no ponto principal. Com relação Isso. ao bullying mesmo, né? Que quando retornaram, aí tinha muitas crianças que cresceram esse 1 ano e meio fora quando chegaram, então começou essa prática, né? Muito grande de bullying nas escolas. E aí um fato que a gente não poderia deixar passar batido foi o fato daquela professora, no Dia da Mulher, o estudante embrulhou e entregou para ela um bombril. Então, assim, quando ela abriu, aí viralizou na rede social, porque alguém da sala filmou, só que depois ninguém falou sobre por que aquele menino deu aquele bombril. Na psicanálise a gente chama de xistes, que são as brincadeiras. Então, o que aquela brincadeira quis significar? O que ele quis dizer com aquilo? Que a mulher tinha que ficar em casa lavando louça? Ou que o cabelo dela era ruim? Então, aquilo ali, quando ninguém fala nada, você tem que pegar aquele assunto e trabalhar. Então, era uma das coisas que o Bion, ele se trabalhava é mesmo ou não brincadeira também, né? Sim. Porque pela idade dele, talvez, tem que analisar muita coisa, né? E não era analisar só naquele contexto ali. Não tem o SOI nas escolas? Uhum. Então, poderia fazer a prática. O Bion, ele trabalhava com a terapia em grupo. Então, o que acontece? Surge um assunto. Então, é você escolher um tema. O Bion, ele trabalha a partir de 12 a 16 pessoas na terapia em grupo. E aí, aquele tema gerador seria o bullying. Porque ali, a professora sofreu bullying. Por que ele fez o bullying com ela? Exatamente com aquela professora. Então, aquilo ali, todo mundo só silenciou-se. Como que está aquela estudante que fez isso? Como que está a sala que estava ali? Aquela professora. A estudante que filmou e ela falou, professora, você não vai fazer nada. A única coisa que ela falou foi assim, o mundo dá a volta. O que ela quis também dizer com aquele mundo dá a volta? Então, você está vendo que na São muitas educação, informações, né? na educação vai além. Então, dentro da psicanálise, o que a gente poderia fazer? A terapia de grupo. Perfeito. Através dessa palavra geradora, o bullying. E olha, uma professora sofreu bullying. Não é só um aluno que sofre bullying. Então, quantos estudantes já cometeram suicídio por causa do bullying? Porque não dão conta de falar em casa, não dão conta de falar para o colega, não dão conta de falar para o professor. O professor finge que não viu. E você está entendendo? Precisa um tema viralizar na internet e ainda ninguém falou sobre. Um racismo estrutural, quem Sim, sabe. ela né? mesma falou assim, eu não quero me pronunciar. Né? Ela não quis.
E aí a gente vê que, igual você já comentou lá atrás, não dá para sair hoje, em pleno século XXI, ticando itens do conteúdo, porque o nosso currículo é isso, né? Tudo isso é tema a ser trabalhado. Sim. E às vezes a gente chega melhor, que é a questão do afetar, né? A gente afeta o outro ou é afetado, se a gente aproveita para falar daquilo que está explodindo. O menino não fez aquilo para passar batida, ele queria de alguma forma ele queria afetar, né? Porque de repente ele tenha sido afetado de alguma forma também. Então, assim, isso é trabalhar o currículo, porque o nosso currículo hoje, a BNCC, propõe, né, e possibilita que todas essas vertentes do comportamento humano sejam parte constante, né, da discussão em sala de aula, da temática trabalhada, da aula do professor. E né? dentro da metodologia reflexiva, você pode pegar um tema desse e você pode trabalhar a questão da redação, a questão da linguística, a palavra, né, que é o empréstimo linguístico da língua inglesa. Aí você vai trabalhar inglês. Aí você já pode trabalhar também geografia nas regiões. O que o bombeiro significava? Por que veio? De onde que veio essa questão do racismo? Geografia, história, dentro da ciência. Gente, vamos fazer aqui. Você gosta de grafite? Vamos grafitar aqui. Vamos contar uma história. Entendeu? Então, você não precisa ficar presa naquele currículo, mas você consegue, né, dentro da metodologia reflexiva, você fazer uma série e ainda trabalhar aquela questão. De uma forma que fique interessante. Sim, né? E ainda escutar o outro. O que isso impactou em você, né, numa escola? E o só é começar por ali, de pouquinho. E você vê que a saúde mental nas escolas seria tão primordial se tivesse um atendimento, e não tem. E é uma coisa que é elitizada. Não é todo mundo que consegue ir no psicólogo, não é todo mundo que consegue ir no psicanalista. Às vezes nem o professor tem dinheiro para ir. E aí? Que a Secretaria de Educação, que é tão grande, não proporciona isso? Tem um núcleo de psicólogos, mas é muito pequeno para a Brasília inteira. E olha que Brasília ainda está na frente de muitos outros lugares, que tem lugares que nem tem um SOI. Não tem, né? Com certeza. Não tem um orientador na escola. É o que a Cris, nossa diretora, sempre fala, quem cuida do cuidador. É isso. Né? Que é o professor, né? Quem é que cuida de quem está cuidando ou tentando cuidar de tantas vidas? Então, diante de tudo que ela falou aí, né, a psicanálise, ela entra nessa parte aí. Você é um bom professor, então o seu aluno vai ter o desejo de saber. Se ele tem o desejo de saber, ele vai aprender pelo menos o básico. Ele vai aprender. Mas se ele não aprende nada, tem alguma coisa errada. E é com a psique. Você não é o culpado? Não, como tinha colega que falava, eu não sou psicólogo, mas você é mais que um psicólogo. Um professor, ele é admirado pelo aluno. O que tem de alunos apaixonados loucamente aí por professores, né? Não é brincadeira. Iro, você falando disso, eu me lembro que a gente ouvia muito também, né, que é mais comum no ensino médio, inclusive, a pessoa dizer que dava uma preguiça, inclusive, de ouvir isso, mas a gente ouvia muito. Eu não sou educador, eu sou vendedor de aulas. Isso de verdade, não combina mais, doloroso, né, com o milênio, a gente está em outra fase. Mas é o que você disse mesmo. Se não tem vontade de trabalhar com a questão do ser humano, né, de mudar vida, de impactar a vida, de falar de emoção, enfim, se não está preocupado com isso, com as relações ali sociais, a relação dos estudantes entre eles, mas também conosco, professores, com a família, então não tem que estar na educação, né? Infelizmente, não combina. E Frank, eu tenho uma visão diferente sobre isso, porque eu acho que quem fala sobre isso é uma pessoa que não entende nem de vendas. Por quê? Porque ser vendedor é se preocupar com a pessoa, porque você só vende se você aguça a dor daquela pessoa. Então a pessoa precisa sentir uma dor, né? Ou a dor, no caso, no sentido de necessidade. Eu preciso querer esse copo aqui, senão eu não vou comprar ele, né? Agora, assim, as pessoas falam isso como se fosse vender. É um mau vendedor também. Alguém que realmente só joga e não se preocupa em convencer o outro, porque ele, na verdade, está mostrando que precisa, que tem aquela... Isso, porque eu defendo e eu falo que realmente
o aluno, ele é mais do que isso, mas ele também são os nossos alunos, são os nossos clientes. Só que quando eu vejo a venda dessa maneira, como a gente percebe cursos de venda hoje, as meninas podem falar isso, que tantos vendedores que realmente estudam uma psicanálise, né? Estuda o comportamento humano para aguçar naquilo o desejo para poder vender, porque senão você realmente vai ficar oferecendo e tomando um não sempre, né? Então é uma pobreza realmente tanto educacional quanto realmente até de gestão de venda, porque hoje em dia a gente precisa entender o ser humano como uma pessoa para poder vender, passar um conteúdo, qualquer coisa que for. Considerar o outro, né? Sim. Partindo da escuta, partindo de entender, inclusive, o que não foi dito, que a gente não ouviu. Isso eu achei ótimo. É o que não ouviu que é importante. Aquele menino que faz o xixi, que está sempre brincando, sempre fazendo piada ali na escola, aquele é que você tem que prestar atenção. Entendeu? Aí uma outra coisa, né, Nara, que hoje a gente não costuma prestar atenção em quem está ali gritando, dizendo, fazendo de alguma forma, às vezes não com palavras, costuma ignorar, né? Inclusive deu problema aí em 8 de janeiro, né? Porque a gente está vendo as coisas sendo feitas, programadas, repetidas, desenhadas, e a gente finge que não está vendo. Exatamente. E uma questão também do suicídio hoje tem muito a ver com isso. Às vezes a pessoa está ali, né, em um grau já elevado de problemas e ninguém prestou atenção. Mas está sendo dito, talvez não tenha sido escrito ou pronunciado ao microfone, né? Então eu vejo que vocês trazem hoje para a gente sobre essa questão da psicanálise. Pelo menos para mim, é muita coisa que eu vejo que cai como uma luva e vem muito ao encontro dessa proposta de um currículo que é em movimento, considerando sempre o ser, considerando sempre pessoas, né, em formação, pessoas que trazem angústias, que trazem ali também experiências que podem ser, inclusive, infelizes, né, mas que dizem sobre si que isso não pode passar desapercebido quando a gente está dentro de um ambiente que reúne ali 20, 30, 40 numa sala de aula, um turno inteiro com 800 estudantes, né? Essas relações, elas brotam ali, elas, enfim, precisam da intervenção. E eu penso que tem que ser com técnica mesmo, com estudo, com conhecimento, com direcionamento correto, né? E o professor vai passar um ano com aquele aluno. Por mais que sejam muitos os conteúdos que vêm no currículo, você vai passar um ano. Como que você vai passar um ano e não vai enxergar uma pessoa? Algo pode ser feito em algum momento. Sim, com certeza. E se o professor, às vezes ele também não teve essa oportunidade. Então, se você oportuniza um curso, né, um curso desse, né, já tem uma palestra mesmo que a gente pode ir na escola, fazer uma palestra para essa gestão. Da gestão depois a gente faz para os professores. E aí depois os professores, você quer aplicar na sua sala? Vamos lá aplicar, vamos ver, vamos enxergar, vamos abrir o olho. Né? Porque realmente as pessoas estão doentes. Sim. E é uma dor que você não vai, é igual quando você tem uma febre. A febre é um sintoma. E aí você tem que investigar. Eu tomei a dipirona, passou. Mas se você não investigar esse sintoma, a febre vai voltar. E é isso que acontece com as dores psíquicas. Se você não investiga, ela vai voltar e cada vez ela vai voltar pior. Sim. Né? Então é isso que tem que prestar atenção, né? É o transbordar. É verdade, é verdade. E vi que vocês trouxeram alguns livros aqui para sugerir para os professores que nos assistem aqui algumas leituras. Pode ficar à vontade aí. Falei, a Nara já deixou claro, né? A Ana Freud, a filha do Freud, né? Que se dedicou à pedagogia e principalmente através de desenhos, né? Aí a Melanie Klein também com os desenhos, só que de uma forma diferente. O que ela faz? Ela trabalha como se fosse uma interpretação dos sonhos do Freud. Eu achei bem legal essa através parte. Do brinquedo. E também com o brincar, né? Aí a técnica do brincar também é outra técnica que pode ser trabalhada na escola só com a criança. Não, gente, a gente tem o lúdico no ensino médio, um monte de coisa boa, só que só usam quando falta o professor e não tem ninguém ali, eles colocam para eles brincarem. E não sem é orientação. Isso. Aí seria a hora de alguém entrar e fazer um trabalho com
aqueles materiais que temos em ensino médio, estou falando. Sim. Imagina lá no ensino fundamental 1 e 2, né? E aí você toca mais uma vez uma coisa que eu gosto de repetir muito, que é a questão do brincar, de usar recursos variados para isso, da música também, eu penso, né, que e isso pode ser usado com o estudante lá do noturno, no terceiro ano do ensino médio, aquele que tem 40, 50 anos, inclusive, Sim. né? Então, né? Porque são formas de você trazer para si também a atenção, você liberar espaço para fala, para verificar Sim. como que são as relações em grupo diante de um jogo, de uma brincadeira, de uma dança, de uma música, né? Então, acho muito bom quando você fala isso, Iro, porque tem muito aquela coisa de que quanto mais o menino vai crescendo, mudando de faixa etária, menos ele pode ter ali uma aula diferenciada, com recursos, com jogos, com brincadeiras, e é o contrário, né? Até o adulto pode e precisa desses recursos para que a gente consiga liberar, né, ali não só energias, mas também muitas informações sobre a gente mesmo, né? E aí o professor, acompanhando essa atividade, ele vai ter ali uma série de possibilidades de intervenção, né, na psicanálise. E a Melanie Klein, ela fazia assim, deixava a criança escolher o brinquedo. Quando ela escolhia aquele brinquedo, ela já fazia uma associação, ela já fazia uma análise também, até a partir do brinquedo. E ela deixava uma gavetinha para cada criança, que seriam os brinquedos principais, né? E ali ela fazia um trabalho psíquico. Muito bom. Né? Que legal. E temos também o Winnicott, que a gente não falou, que pode contribuir sim com a educação, né? Nessa parte infantil, né? Ainda mais no infantil. Não quer dizer que o Winnicott não tratava o adulto também, né? Uhum. Mas por ser pediatra, ele se dedicou muito à criança mesmo, na idade cronológica, porque a psicanálise ele cuida da nossa criança, né, interior, independente de idade. Existe aí uma eterna criança interior, então? E a gente tem que cuidar bem dela, né? Legal. E visitar, e trazer, abraçar, né, a sua criança interior, porque você vai ser mais feliz, porque a felicidade ela é individual. Não é porque ele é noivo ali, vai casar, vou ser feliz, vou casar. Não, você vai ser feliz porque você tem uma felicidade individual. Ela é tão gostosa que você vai dividir com outra pessoa. Essa outra pessoa tendo essa felicidade individual, claro que vai ser maravilhoso o casamento. Mas não espere do outro sua felicidade, tem que ser de você mesmo. É verdade, é verdade. E sobre essas sugestões, nós deixamos aqui, ó, no nosso cenário, alguns easter eggs aí, alguns livros da Iro com respeito à educação. Você que está assistindo aí, preste atenção no cenário que você vai ver boas recomendações aí direto da biblioteca das nossas convidadas. E a Nara vai mostrar um livro também aqui, pode mostrar na câmera, um que você trouxe, que tem ligado à educação, pode... Sim. Aqui, esse aqui fala o avesso do modelo, bons professores e a psicanálise. Então, faz parte de tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Sobre o prestar atenção, ouvir. Ouvir até aquele que não tem palavras para falar, aquele que fica caladinho. Ouvir a piada. Qual é a piada que está por trás daquele que é sempre o que faz o bullying, que é o engraçadinho. Então, assim, a gente tem que prestar atenção em todo o contexto. Ver aquele professor que chega atrasado, ver, prestar atenção, ver com aquele olhar, sem julgar, o olhar de escuta, né? Sim. De entender o outro. Esse é do Marcelo... Isso, Marcelo Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Muito bom. Durante que falava. Não, só os títulos mesmo, que foram pesquisas, né, que eu fiz na época daquela dissertação que você leu, né? Prazer e angústia no cotidiano escolar. É o tema. Dizem que está na biblioteca virtual aí, que eu esqueci o nome. Que vem Pedro dos países. Que é bom disso. Quando as obras são disponibilizadas, e vai para o mundo. A questão do acesso àquela bibliografia. Esqueci. Né? É o Tesouro Público? Não. Os países que se juntaram, o Chile, Brasil, como é que chama? Mercosul. Porque a gente foi, na época, o Lula era presidente, né, e a gente escolheu a Assunção, né, porque a gente tem uma dívida com o Paraguai. E as pessoas criticam a educação do Paraguai. E ela é maravilhosa.
Eu entrei nas salas de aula, cada sala de aula tem 14, 15 alunos no ensino médio, né? É um trabalho lindo, e eu fui apresentar meu trabalho, que é Cambridge, Málaga, Cambridge, eu fui apresentar a nível Mercosul, né, em Assunção. E também a medicina lá, também eu percebi que é maravilhosa, inclusive um ex-professor meu, doutor Davi, psiquiatra, e dono de vários hospitais aqui, psiquiátricos. Olha, eu fazendo propaganda por Davi. Pode ficar à vontade, a casa ele é estudou sua aí. lá e ele é um excelente psiquiatra, né? É isso. Fiz parte da minha pesquisa, depois se tornou a tese, né? E estamos aí, ainda continuo estudando, minha formação ela é permanente, tem mais de 20 anos, né, que eu estudo, sem cessar, né? Agora estou na psicologia. Iro, eu recebi aqui um bilhetinho aqui do técnico dizendo que as fotos do seu livro dos livros aí vão aparecer na tela aí pro pessoal, tá? Pode ficar tranquilo. As a sugestões. gente vai colocar as sugestões aí. Eu queria agradecer aí o Dudu do técnico. Obrigado, Dudu. Vai ser ótimo aí pros professores que estão nos assistindo. Sim. Poder ter acesso ao conhecimento aí, boas indicações, né? Maravilha. Minhas queridas, a Nara falou sobre algo muito interessante, a Frank até brincou, né? O Pedro vai gostar porque realmente eu sou um apreciador do jogo de xadrez e tenho também esse empenho do xadrez com respeito a como ele traz os benefícios pedagógicos. Um deles, a gente claramente aqui com a psicanálise, é a questão de controlar a ansiedade, né? De se concentrar. E nós temos um parceiro, que é o Sistema X de Xadrez Escolar, um dos patrocinadores aqui do Pode Educar, que ele tem essa missão e valor, né? Como empresa, trazer o xadrez de uma maneira sistematizada, interdisciplinar, pedagógica para as escolas. E como você falou, é uma maneira de trabalhar a psicanálise quando a gente traz algo diferente para acessar o conhecimento do nosso aluno, não é verdade? Sim, com certeza. É uma forma de contextualizar, de agregar, do aluno já saber um pouco sobre a frustração, que você não vai ter só... Ser feliz o tempo inteiro não é normal. Ser triste também o tempo inteiro também não é normal. Então você vai equilibrar. Ganhar sempre, perder sempre. E o jogo, ele traz muito isso, das suas frustrações, de você saber como lidar com o não, como lidar com as suas frustrações. E o jogo é um mecanismo excelente para isso. E também para até racionalizar um pouco as coisas, que tem hora que é necessário, né? E então, o jogo de xadrez é um dos que, assim, para quem não gosta de matemática, para começar, até para ele se concentrar, até a respiração, você pode ensinar o aluno a respirar, né? Que libera endorfina, libera até para a inteligência, para tudo. É verdade. Então, o xadrez faz isso também, né? E ter um parceiro de vocês dentro desse contexto é ótimo. Poderia até dar umas bolsas, assim, para alguns alunos, né? Sim, vamos falar com o Leandro aí. Com certeza ele vai... Isso, Leandro. Para colocar mais nas escolas públicas. É a nossa ideia é chegar aí na Secretaria de Educação. A dona Élvia aí, estamos atrás da dona Élvia para apresentar o projeto, viu, dona Élvia? Por favor, responde a gente no Insta aí, por favor, viu? Para você vir no podcast também. Isso. E Nara, você falou a respeito de lidar com frustração. E o xadrez é realmente isso, porque a gente toma decisões na partida, né? Decisões que podem levar para um caminho ou para outro, e aí o aluno já começa a aprender isso, que a minha decisão tem uma consequência e traz para a vida, né? O xadrez é a vida. Sim. Bem. Isso é bom. É verdade. No começo... E sempre você tem um livre-arbítrio. Você tem um jogo ali que você pode fazer essa alternativa ou aquela, e alguém até te falar por trás, não, faz a outra, mas ele decidiu uma diferente. Isso é o quê? Você mesmo com o conhecimento, com o técnico, você sempre vai ter o livre-arbítrio. Então, isso é individual também. Tomou a decisão, vai ter ali também, né, para todo efeito, uma causa. Então, as escolhas, né? Com certeza. Eu só falo Frank. Pode falar, Frank. Pode falar, Frank, aqui você tá em casa. Aquele copo ali eu sei que nem é água. É água, sim. É água. No começo você falou em PNL, Programação Neurolinguística. A PNL, ela não é psicanálise. Não? Ela entra na neurociência. O que vai programar o cérebro. É uma mudança de estado cerebral. Entendi. A gente é psique, é mente.
Ah, tá Entendeu? vendo? Eu trabalho com PNL, mas aí já é outra técnica. Aham. PNL, Não pertence à hipnose, psicanálise. hipnoanálise eu trabalho também, né? Uhum. Uma pessoa com sintomas suicida, os psicanalistas vão me ouvir, né? Ah, ela trabalha com hipnoterapia. Sim, eu acho que é uma ferramenta boa. Eu não sei quem é o psiquiatra que tem no HPAP, né? Que vem as pessoas que... Não são Vicente Paulo. Que assim, vem com assim, o pescoço roxo, que tentou o suicídio, e manda para mim. Eu trabalho com hipnoanálise, eu fico 5, 6 dias atendendo aquela pessoa todos os dias. Geralmente a primeira vez é de 3 a 4 horas. O segundo dia, o terceiro, quarto, quinto, são 2 horas. E às vezes até o 6º dia, para poder trabalho longo. mudar esse estado cerebral. Uhum. Mas depois desse instrumento que eu uso, né, para tirar aquela dor, trazer alegria, programar felicidade, paz, amor por si mesmo, olhar o outro, mas depois que olhar para você mesmo, que a pessoa é vida, o ser humano é vida, a morte é tudo acabar, tudo que você conhece, que depois da morte a gente sabe o que tem, né? Então enfrenta, porque a vida é assim, é uma balança, frustrações e problemas para resolver. Agora, uma vez eu falei assim, que eu passei 4 horas ele tentando suicídio, né? Pode ser que ele esteja escutando, está na Inglaterra hoje. Ele querendo, porque ele disse que seria forte se ele cometesse suicídio. Eu falei para mim, não. Você acha o quê? Eu fugindo da vida, talvez até covardia. E essa palavra covardia pesou, né? E foi a partir daí que eu acho que teve uma mudança. Esse rapaz veio fazer faculdade, foi até embora para o Rio de Janeiro, porque falando, ele foi para a Inglaterra, veio aqui em Brasília, falou comigo que estava indo para uma vida bem melhor, né, do que o que ele estava tendo no Rio de Janeiro. E o que é que eu fiz com ele? Um trabalho de hipnoanálise, hipnoterapia. Ali, o primeiro dia foi conversa, depois eu passei tempo, né, gente, que, não é bom, não, foi com o tempo, aí ele foi buscando a vida. Esse externo que cobram da gente, a gente não tem que estar dando satisfação a todo mundo. O que eu quero, é isso que eu tenho que buscar aqui. E aí eu vou conseguir, não sei, mas o que eu quero é isso, não é porque A ou B ou C querem que eu consiga isso. A partir do momento que a pessoa vê que a vida é ela tem que fazer primeiro por ela, sem ser narcisista, né? A pessoa encontra a felicidade individual, né? Então, a PNL é legal. Esse negócio de autoconhecimento, não estou criticando, é da neurociência aí, é da psicologia do eu da americana, né? Mas a gente não busca esse autoconhecimento. Quando você elabora, você vai elaborar o que você quer. O que é que você quer? É isso que você vai elaborar. Não sei o que é, mas eu jamais chamarei de autoconhecimento, entendeu? É uma elaboração pessoal em busca do seu si mesmo, mas também do seu eu, né? E das regras que regem esse ser humano, de uma forma que ele encontre o equilíbrio para viver bem. Não importa quem esteja do seu lado direito ou esquerdo, mas ele vai estar ali, enquanto ele mesmo. Importante esclarecer, são correntes, né? É importante, isso aí, interessantíssimo. E nós gostaríamos, como Pode Educar, de agradecer a visita de vocês, se vocês puderem vir aqui explicar um pouco, é um assunto realmente muito vasto, para pouco tempo de conversa, né? Então já fica aí o convite para voltarem e conversarmos mais, mas a gente queria agradecer muito, foi maravilhoso. E falando com o pessoal, eu aprendi demais, conhecia pouco, né? A gente deu uma lidinha antes, tentou fazer um dever de casa estudando, mas percebe que realmente até as fontes de pesquisa que a gente tem muitas das vezes na internet, a gente não consegue, né? Ter aquela verdade, e ter vocês aí que fazem esse trabalho lindo aqui e com uma experiência
vasta, nos ajudou muito aqui. Em nome do Pode Educar, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu agradeço o convite, gostei muito, né, dessa experiência e queria convidar quem quiser conhecer o percurso psicanalítico. Sábado nós teremos uma aula, então quem quiser assistir a aula sábado lá no Taguatinga Shopping, na CCE, Psicanálise e Psicologia, está convidado. Se gostar do manejo psicanalítico e quiser ingressar nessa nova turma, né, a gente agradece. E se for e assistir e não gostar, também não tem importância, mas fica o convite, tá? E agradeço de coração, eu amei aqui o ambiente, amei tudo, a minha caneca. Meu sonho era ir no Jô Soares com a caneca, mas aqui eu me senti igualmente representada como se fosse no Jô. Obrigada, gente. Só que um dos apresentadores é atleta ao invés de ser mais gordinho, né? Mas tá bom. Mas é inteligente igual, tá ótimo. Excelente. Obrigada, Fran, você também. Obrigado vocês. Iro, fale um pouquinho aí da rede social também, Iro, que eu sei que agora você tá tecnológica. Eu sou um pouco, né, tecnológica, mas vamos lá. A gente tem o site, né, accpsicanalisepsicologia.com, e temos o Instagram, ACCE Desenvolvimento Humano. Tá aí na tela, fique tranquila. Né? Tem no Face também. Eu tenho uma página, Fãs de Psicanálise, desde 2012. Nessa página, se alguém tem uma dor psíquica, pode mandar lá a mensagem, eu vou estar ajudando, respondendo essas mensagens. E também, quem quiser marcar uma sessão, pode procurar o Dr. Alia, né, que eu estou nessa plataforma, ou procurar a CCE no Taguatinga Shop presencial, né? E outra coisa é o curso, né? O curso também temos em EAD. É semipresencial e temos também em EAD. Aí para o pessoal do Brasil inteiro, né? Porque nós estamos sendo vistos e ouvidos pelo Brasil inteiro. Nós já temos turma em Custódia, Pernambuco, né? Que já terminaram o primeiro percurso. Eu falo sempre que eles irão se autorizar psicanalista. Não é a CCE que forma, a CCE ensina a engatinhar. E depois ele que vai avançar nos estudos, é um estudo permanente, né? E em Goiânia, temos 2 turmas em Goiânia também, né? Que começou lá e hoje o rapaz está independente, ótimo, a gente não tem problema nenhum com isso, mas temos 2 turmas, né, em Goiânia. E aqui em Brasília, né, vocês já conhecem, a Franklin já conhece, tem bastante, temos 8 anos que estamos nesse estudo psicanalítico, né, no Taguatinga Shop, no mesmo lugar. E que eu percebo vir um grupo de amigos, todas as turmas que passam por lá, né? Fica assim, o estudo proporciona essa relação mais próxima. Aquele que se afasta, a gente vê que é porque tem afetos que não foi escoado. Precisa voltar para trabalhar aquilo que ainda está preso, né? E a gente compreende aqueles que se afastam, não voltam, às vezes mexe muito e não quer mexer, está tudo bem do jeito que está, mas volte, fique bem com você mesmo, se estiver me ouvindo, que a gente vai colocar nos grupos, né? Bacana. Então, pessoal. Maravilha. Eu vi nosso momento gostoso, eu achei que foi brilhante, né? Foi fascinante, eu gostei. E agradeço a você, Franquileina, Pedro, e ao Dudu e ao Alden, que estão aqui com a gente, né? Equipe maravilhosa. E nos dando esse momento de alegria, sim, né? Porque falar de psicanálise para mim é uma paixão, faz parte do meu transcendental. Olha a gente percebe, assim, agradeço muito, né, porque vocês se disponibilizaram a vir e contribuíram demais, porque como o Pedro falou, é muita coisa para ser estudada mesmo. A gente, pelo menos, vocês me esclareceram N coisas, assim, vocês percebem que a gente se atropela em alguns termos, em alguns conceitos, sim, né, e isso é fundamental, porque às vezes a gente está indo naquele rumo, mas
chega em determinado ponto, você começa a misturar, começa a fazer o que não deveria, né? Então, acho que hoje esclareceram aqui muitos pontos e eu continuo batendo na tecla. É necessário ouvir o outro, né? É necessário não julgar, é necessário ler nas entrelinhas os comportamentos, né? Acho que ficam também essas aprendizagens hoje muito salutares aí para o nosso dia a dia nas escolas, né? Exatamente, Frank. E isso é a nossa missão como Pode Educar. A gente não começou esse projeto porque nós achamos que temos todas as respostas, ou que nós somos mais bem formados, ou que temos um conhecimento mais vasto, mas a gente acredita na educação. E aí nós trazemos nossos convidados justamente para a gente poder aprender mais e compartilhar esse aprendizado que a gente está tendo com as pessoas que nos assistem. Cada um, né, que passa por aqui vai agregando. A gente vai, assim, com certeza é uma aprendizagem a cada momento e vocês hoje contribuíram assim enormemente. E penso também que despertou, inclusive, nas gestões, nas coordenações escolares, nos professores, esse desejo de aprender um pouco mais e de tê-las lá, porque é um trabalho que vocês fazem também, que você falou um pouquinho, né, Nara? Se alguma escola quiser, a gente pode estar indo fazer uma palestra, fazer até uma sessão, né, em grupo, como era proposto por Bia, a gente pode também estar fazendo esse trabalho nas escolas. Excelente. E atendimento de forma social com os nossos estagiários, a gente tem lá, uma clínica escola, então a gente pode estar dando essa ajuda também, entendeu? Maravilha. Estamos lá à disposição. Bom demais. Excelente. Em breve vamos desenvolver mais umas parcerias aí já, junto com o pessoal da CCE, né? Vamos, com certeza. Frank, eu gosto de ver você falar para aquela pessoa, para aquele inscrito que ouviu o nosso conteúdo hoje, aprendeu com a Nara, com a Ironete. Como ele pode nos ajudar aí? Então, a todos os professores, orientadores educacionais que seguem a Ironete, né, a Nara, a todos os psicanalistas desse país, que comecem a nos seguir também no Pode Educar Brasil, né, Pedro, dando lá as suas contribuições, clicando nos botõezinhos da curtida, enfim, pode assistir a cada semana o nosso episódio, pode comentar, pode sugerir, enfim, é isso que a gente precisa. E aí nós vamos juntos colaborando com essa transformação que só a educação, né, consegue fazer com tanto êxito. É verdade, é isso mesmo. E na estatística do nosso canal, tem muita gente que está nos acompanhando e não está se inscrevendo, Frank. E aí a gente fica triste. Então, se você está nos acompanhando, nos assistindo, se inscreve, que é bom que o YouTube vai poder te avisar aí quando a gente tem episódio, quando a gente solta os cortes. Talvez o episódio fique um pouco longo, mas os cortes você vai assistir, você gosta. Então, se inscreve para ajudar a gente. Não é isso aí? A inscrição no canal é tudo, né, Pedro? Então, se só os seguidores da Nara e só os seguidores da Iro já fizerem para a gente lá essa inscrição, já ajudou demais. Mas divulguem, né? Divulguem as ideias, divulguem tudo aquilo que a gente tem conversado aqui, porque com certeza vai contribuir aí para que a educação evolua cada vez mais, as pessoas saiam do lugar, né? É isso aí. Muito obrigado, viu, meninas? Muito obrigado. E para você que quer continuar vendo a cada semana como a educação transforma vidas, não deixe de nos acompanhar. Estamos esperando você no próximo episódio. É isso.